Garganta. A garganta nós vamos ter um medo frontal, dificuldade de engolir. Então, sempre que acontecer alguma coisa nesse sentido, nós vamos olhar para a nossa garganta. O intestino delgado, raiva indigesta. O intestino grosso é mágoa. Os rins. Se nós olharmos para os coletores, nós vamos ver questão de abandono, medo e maus tratos. A pessoa tem problema nos glomérulos, nós vamos olhar conflitos com água. Sabe quando tem enchente em Guarapuava, ou em qualquer cidade? A gente já sabe que depois da enchente vai aumentar o número de hipertensos. Porque sempre que eu tenho conflito com água, eu vou fazer hipertensão. A hipertensão tem duas origens, ou é os glomérulos renais, ou é sobrecarga cardíaca. Mas quase 100% das pessoas que têm pressão alta, se nós olharmos para ela e perguntar, você teve algum problema com água? A pessoa, primeiro de tudo, quem tem hipertensão, a primeira coisa que fala é que tem medo de água. Não gosta de nadar, não sabe nadar, tem medo de barco, tem medo de navio. Isso é muito característico. E se você pergunta para ela se ela teve algum conflito assim, ela vai dizer, uma vez eu quase me afoguei na praia. É ali a origem da hipertensão dessa pessoa. Esse é o DHS da hipertensão, quando envolve glomérulos renais. Mas pode ser que esse pai, ele estava numa piscina, o filho começou a se afogar, ele correu para salvar o filho e quase que perdeu o filho. Então, o conflito da hipertensão envolvendo água pode ser tanto comigo, como pode ser com alguém que eu ame muito próximo. E muitas vezes, a pessoa está dormindo em casa, começa uma enchente e começa a entrar água por tudo que é canto. É uma grande chance dessa pessoa ficar hipertensa. Então, quando a gente fala em medicina germânica, conforme o trauma, conforme o que aconteceu de catástrofe, a gente já sabe como essa população vai reagir. E também tem a questão assim, às vezes um simples cano de água que estoura em casa, que você vai abrir uma torneira, estoura, vem tudo no teu rosto, aquilo ali é um DHS, porque é inesperado, é um DHS com água. Pessoas com pressão alta tiveram DHS com água, salvo se não for questão cardíaca, que daí é outra coisa. Mas é muito interessante. Comecem a perguntar como quem não quer nada para todo mundo que vocês conhecem que tem hipertensão, se alguma vez eles tiveram um traumatismo com água, mas não falem nada. A pessoa vai dizer que teve. É incrível. Por que eu trouxe a questão do rim? Porque a gente vai falar assim, eu tenho um problema de rins. Mas em que parte do rim? Porque a medicina germânica, ela é cirúrgica. Então, não é o rim como um todo. São partes do rim. Então, nós temos que descobrir. Muitas vezes as pessoas já vêm para nós para ser atendidos com o exame do médico, dizendo que elas estão com problemas lá nos glomérulos, por exemplo. Aí a gente já sabe que é conflito com água. A gente vai buscar um DHS de conflito com água. Por isso que é tão assertivo. Então, aqui eu já falei do CA de mamas, né? Que é o tumor de mamas. Quando é nas glândulas, quero nutrir. Então, nós vamos chamar, os médicos chamam de adenocarcinoma. Então, se a pessoa diz assim, eu tô com tumor de mama, e eu vou te mostrar meu exame, mas o médico falou que é um adenocarcinoma. Você já sabe que o conflito é na glândula mamária e já sabe que o DHS é que ela não conseguiu nutrir a família. Aí, se ela fala assim, eu tô com CA de mama nos ductos, aí a gente já sabe que o conflito vem de alguém que foi arrancado do meu peito. Então, é muito fácil, até pelo nome do câncer na medicina clássica, você consegue chegar no tecido e, consequentemente, no conflito nessa quinta lei. Angina pectoris, dor no coração, no peito, é opressão, sobrecarga, e que isso aqui também leva a aumento de pressão. Aí a gente vai olhar também conflitos aí envolvendo essa questão aí da pessoa ter sido muito exigida na vida. Tecidos do mesoderma novo são todos, né, os tecidos que eu falei, ósseos. Então aqui tá generalizado aqui, mas aí aqui, por exemplo, conflitos no punho, nós vamos olhar aqui, né, a questão de destreza. Porque é com as mãos que eu faço tudo. Então, às vezes a pessoa ela se sente muito desastrada. Sabe aquela pessoa que vive dizendo assim, como eu sou desastrada, eu derrubo tudo, eu quebro tudo, não sei o quê? Essa pessoa com certeza vai ter problemas de punho, porque ela se sente autodesvalorizada por ser incapaz de ter destreza com as mãos. Essa região aqui, ó, da coluna torácica, a gente já olha
mas por uma contrariedade indigesta. Então, eu não consegui digerir, me senti incapaz de não conseguir digerir algo que aconteceu comigo, por mais que a gente fale em digestão, que é endoderma, mas é uma incapacidade profunda. Região do pescoço, aqui da nuca, a gente vai olhar para a questão de insegurança. Joelho, nós vamos olhar para a submissão, mas também a gente olha para a questão de cardio esportivo, tá? Porque é um conflito de autodesvalorização esportiva. Pessoas que têm muito problema no joelho, é muito engraçado a gente lembrar da época da escola delas. Porque como que você era na aula de educação física? O teu professor te chamava para o time? Ou você queria competir e diziam que você não era bom? Ou quando iam separar os times, os coleguinhas nunca te escolhiam? Porque quando eu tenho uma autodesvalorização esportiva, eu tenho dor no joelho. Isso acontece muito em academia. Que a primeira coisa que acontece quando a grande maioria das pessoas vai para academia, começa a doer o joelho. Aí ela já diz, tô doendo meu joelho por causa da academia. Ela para de ir na academia porque tá doendo o joelho. Mas só que, na verdade, essa pessoa, ela estava se sentindo autodesvalorizada dentro dessa esfera esportiva. Ela estava se sentindo um nada, sedentário. Aí, quando ela vai para a academia, ela resolve o conflito, porque ela se sente, agora eu estou fazendo exercício. Então, essa autodesvalorização esportiva, ela se resolve. E aí, o joelho começa a doer, porque ela está saindo do conflito de se sentir tão nada esportiva na vida. Ombro, geralmente, é relação não conseguir dar apoio para alguém. E cotovelo é a relação amorosa, como eu já falei para vocês. Então, isso aqui é só um resumo para vocês entenderem como que vocês olham a quinta lei. Enquanto nós olhamos, né, por exemplo, aqui, ó, lá, agora vai demorar muito para ir para lá para trás, mas enquanto a gente olha a quarta lei, a gente fixa nos micróbios, e na terceira lei a gente fixa nos tecidos, endoderma, mesoderma e ectoderma, na quinta lei, nós vamos olhar para o sentido biológico. E na segunda lei, nós vamos olhar para a questão da fase ativa e a fase de cura. O pulmão, a gente vai olhar para alvéolos, células ciliadas, pleura. Cada partinha do pulmão é responsável por um tipo de conflito. Estômago, né, como eu já falei para vocês, ele vai ter a curvatura maior, que é endoderme, e a curvatura menor, que é ectoderme. Então, sempre que eu tenho conflitos de contato e separação, é essa região, e quando tenho conflitos de contrariedade indigesta, é essa região. Porém, o estômago envolve também uma questão muito grande de heranças de família e dinheiros de família, tá? Pâncreas, questão de raiva, uma raiva que a gente tem, só que é uma raiva com a família também. E é uma raiva que envolve herança também. Pâncreas, ductos biliares, estômago, ali meio é quase tudo a mesma coisa. Mas eu não consigo digerir isso. Sistema linfático. Sistema linfático, a conotação dela é: fiquei indefeso, não consegui proteger quem eu amo. Então, muitas vezes as pessoas que têm tumor na região linfática é porque essas pessoas, elas não conseguiram proteger outra pessoa. Elas não conseguiram defender quem elas amam. Esse eu acho que é um caso assim bem típico assim de o conflito acontecer com outra pessoa, acontecer uma coisa ruim com outra pessoa e eu me sentir incapacitado por causa disso. Psoríase. Porque quando a pessoa tem psoríase, a gente sabe que a pessoa está com dois conflitos ao mesmo tempo. Esses dois conflitos são conflitos de contato e separação, só que um está na fase ativa e o outro está na fase de cura. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que uma mulher, ela gostava muito do namorado e o namorado não quis mais saber dela. Aí, ela fez um conflito ativo, porque ela não esperava ser abandonada pelo namorado, e estava nesse conflito ativo, mas daí ela já achou outro namorado e já ficou tudo bem, e ela entrou em fase de cura dessa perda de contato com esse primeiro namorado. E um dia ela com o novo namorado, já em fase de cura, andando por aí, não tinha terminado ainda, estava passeando com o cachorrinho dela, que ela ama de paixão, e o cachorrinho escapa da coleira e é atropelado, e ela perde o cachorrinho. Então ela fez aí um conflito de contato e separação e entrou na fase ativa.
Só que antes ela já estava resolvendo um conflito de contato e separação e estava na fase de... Então, sempre que eu tenho um conflito de contato e separação na fase ativa, na fase de cura, e junto com um conflito de contato e separação na fase ativa, eu faço pisorias. Aí aqui uns exemplos de dores, né? Pescoço, insegurança, injustiça, medo por trás, ombro, não me perdoo, não sou bom, não fui bom para alguém, não consegui cuidar de alguém.